Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula a gente vai fazer duas coisas. Deixa eu abrir o meu layout aqui. Então, duas coisas a gente vai fazer. A primeira é separar a área para esse tipo de conteúdo, não o slideshow em si, mas o conteúdo, esse conteúdo inteiro aqui, tá? Essa área de conteúdo e separar dessa área de conteúdo e criar o nosso últimas notícias aqui. Tá? Então vamos lá fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa é criar o últimas notícias, que é o item logo depois do menu, né? Pelo que eu estou vendo, a altura dele vai ser 50 pixels de altura, né? Independente do conteúdo, mas vai ser 50 pixels de altura. E ele utiliza o mesmo esquema dos outros aqui, né? Do conteúdo centralizado. Então vamos lá. E ele vai vir imediatamente depois do menu, né? Então a gente vem aqui e cria nosso últimas notícias, por exemplo, tá? Vamos agora aplicar um CSS no nosso últimas notícias. Dá só o nosso espaçamento de sempre e últimas notícias aqui, altura 50 pixels, né? Vamos botar só um background color para ver se está tudo funcionando 100%, se ele está no canto certo. Então, ok, está aqui no canto certo, né? Feito isso, vamos agora botar o interno, né? Classe últimas, dois S, últimas notícias int. Depois disso, vamos inserir as propriedades aqui no nosso int, que vai ser 100% de largura, né? Como a gente já vem feito. Max width de 1040, segundo esse layout aqui. Não entendo esse tamanho, mas ele escolheu esse tamanho, né? Margin alto. E vamos botar um background, vamos transferir, né, esse background para cá, para visualizar. E altura de 50 pixels também, para acompanhar minhas últimas notícias. Então, vamos atualizar. E, ok. Está aqui a minha área de últimas notícias, né? Vamos criar agora essa parte aqui de dentro, né? Você percebe que ele tem aqui uma área vermelha que tem últimas notícias e uma área branca que é todo o geral. Como é que você faz isso aqui funcionar de forma responsiva, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar aqui. Não tem como você botar um tamanho fixo em últimas notícias e botar um tamanho fixo nesse outro cara aqui. Por quê? Porque esse daqui não é fixo. O últimas notícias pode até ser fixo, porque ele tem menos de 300, então dá para ele ficar dessa forma em todos os layouts, mas esse daqui não vai ficar igual em todos os layouts. Então, para isso, qual a ideia que você pode ter para solucionar isso? Você consegue ter alguma? Uma das opções que você tem é fazer com que o branco venha de ponta a ponta e o últimas notícias fique dentro do branco. Então, vai ter um branco de ponta a ponta, o que permite ser responsivo sem problema, e o vermelho vai ser dentro do branco. Então, dentro desse branco aqui vai ter uma div com últimas notícias e uma div com a própria notícia ou o texto aqui, o link, enfim, o que for isso daqui. Tá bom? Então vamos criar isso. Primeira coisa, vamos ver a altura dessa div branca. Tem 28 pixels. Então vamos lá criar. Na verdade tem 30, né? Por causa das duas bordas em cima e embaixo. Cada uma tem 1 pixels, então soma os 30. Então, class. E a gente vai chamar de ut notícias área. Ok? Então, esse ut notícias área vai ter
Opa. 28 pixels de altura, né? Background color branco. E o que é que mais ele vai ter? Border, 1 pixel solid, um cinza normal, ok? E vamos fazer aquele famoso cálculo para deixar no meio na altura. Ou seja, nosso último notícia tem 50, então a gente vai fazer 50 menos 30 daqui, que no caso é 28 mais as bordas, né? Então fica 30. Então 50 menos 30, 20 dividido por 2, margin top vai ser 10 pixels. Vamos testar? Então tá aqui. Se eu botar um padding top, você vai visualizar ele melhor, porque ele não vai arrastar para baixo também o cinza. Então, cadê o restante aqui? 28, tá. Solid padding top, na verdade, margin top 10 pixels. E a gente remove essa cor daqui. E ok, agora sim está funcionando. Então tem o nosso espaçamento bonitinho aqui e o espaçamento de baixo que não consegue ver, mas ele existe também, tá? Então, criando essa área, agora, ó, segundo o nosso layout, a gente vai criar essa área e criar o nosso Últimas Notícias aqui agora. Como você percebe, o Últimas Notícias ele acompanha o texto, né? E a gente tem um outro textinho aqui. Então, o que é que a gente pode fazer? Criar duas divs com o display inline, tá? Inline block no caso. Então vamos lá. Olha só como vai funcionar isso. Dentro da minha área de notícias, a gente vai criar uma div chamada utNotícias título, tá? E uma outra div chamada utNotícias notícia, tá? A nomenclatura não está muito legal não, mas ela serve perfeitamente para nosso propósito. Vou copiar essa classe, botar ela aqui e vamos botar os estilos que a gente vai querer nela. O primeiro deles é o background color vermelho, depois a cor branca de fonte, né? Então, após isso, uma altura de 28 pixels para ficar do tamanho da nossa área aqui, né? E display vai ser do tipo inline block. Ok? Então, vamos botar o nosso texto aqui. Últimas notícias. É tudo maiúsculo, né? Isso. Vamos testar aqui, ó. Últimas notícias, beleza. Vamos só alinhar agora. Line height 28 pixels e botar uns padding left de 10 e padding right de 10 pixels. Então, ó, nosso último notícias fica perfeito do jeito que tem que ser no layout. Só a fonte aqui que está maior, então vamos aumentar. Font size e vamos botar um 16 pixels para visualizar e ok. Creio que é isso aqui mesmo. Então, temos aqui o nosso Últimas Notícias criado igualzinho e vamos criar agora esse outro texto aqui que também vai ser uma div block. Então, utNotícia vai ser background não precisa, uma cor para ele vai ser cor preta, né? Altura 28, line altura 28, display inline block, né? Padding left 10 pixels, por enquanto creio que só. E agora o que a gente tem que fazer ele até desalinhou aqui, vamos verificar isso.
vamos botar primeiro o nosso texto aqui. Então, alguma notícia de algum texto que irá ficar por aqui mesmo. Então, ó, botamos aqui, ele voltou porque tem um texto, né? Então, ok. Vamos só voltar um pouquinho para a esquerda, porque para ficar alinhado com o nosso projeto aqui. Então, é o nosso padding, tá 10 pixels, vamos botar 7. A gente pode até botar 5. E, ok. Temos aqui o Última Notícias criado, tudo muito bonito. Então, agora vamos criar a parte de baixo, que é a parte onde vai ficar o conteúdo da esquerda e o conteúdo da direita, né? E como é que vai funcionar isso daqui em uma questão de responsividade? Lembrando que a gente está criando nosso portal pensando em resolver os problemas de responsividade nele enquanto a gente cria, mas lá no final a gente vai ter uma aula em que a gente vai realmente dar o toque final em todas as questões de responsividade do nosso site. Por exemplo, esse menu a gente criou aqui, ele é muito lindo, muito bonito, só que ele não é feito para celular. Então, quando a gente abrir no celular o nosso site, esse menu ele não pode existir. Tem que ser no lugar dele um outro tipo de menu que a gente vai criar nessa aula que a gente tratar sobre a responsividade mesmo do nosso portal. Primeiro aqui a gente está criando a estrutura e pensando no futuro quando ele for realmente trabalhar com responsividade, ok? Beleza. Então, pensando com esse tipo de pensamento em mente, essa área aqui, ela tem 272, copiar inteiro, 275, tá? Ó, 275 de largura, ok? E ela tem um espaçamento de 10 pixels, por exemplo. Na verdade, eu acho que é 15, vamos lá. É 12 pixels. Então, 275 pixels de largura tem essa parte. Então, ela vai ficar fixa com 275 de largura. E essa daqui vai ser a que vai se adaptar um pouco mais dependendo do nosso site. Ok? Então, vamos lá fazer essa estrutura aqui funcionar. Primeiro a gente precisa criar a próxima div, né? Então ela vai ser a div chamada container, porque é aqui que começa o container do nosso site inteiro, né? Então, feito essa div, vamos fazer o processo natural nela, né? Ou seja, o processo de deixar no meio aqui os conteúdos. Então, dentro da container, a gente vai ter uma container int. E vamos lá fazer ela funcionar. Container int. Container int vai ter 100% de largura, max width 1040, margin alto, background color, nosso 999 de sempre. E vamos precisar de botar um conteúdozinho nela aqui, pelo menos uns 3 pontos para a gente visualizar. E ok, ela está aqui já. E uma coisa que eu já percebo é que o espaçamento de últimas notícias ficou muito grande. Então vamos diminuir ele aqui em últimas notícias área. Tá 28 a altura, vamos botar, não é em área, é aqui. Vamos botar 40. Então, vamos diminuir mais um pouco. Aqui 40 também. Então, beleza. Agora sim está certinho. Tá 10 para um lado, 10 para o outro e está tudo alinhado bonitinho. Ok? Ó, nosso menu, submenu já abre em cima, ó, sem problema algum. Então, foi uma boa pegada esse daqui. Então, beleza. Vamos criar aqui nossa grade de conteúdos aqui. Criamos a nossa área do container, dentro dela vão ter duas divs principais. A div que vai caber essa galerinha aqui, todo esse pessoal aqui do lado
vai ficar dentro de uma div, né? E esse pessoal vai ficar dentro de outra div. No caso, tanto o slideshow como esse conteúdo, tudo dentro de uma div. Então são duas divs principais que a gente tem aqui. Vamos criar elas. Primeiro de tudo, div que a gente vai chamar de left side, ou seja, o lado da esquerda, e outra de right side, tá? Então vamos criar logo a right side, que é a que tem o tamanho fixo. Vamos lá. A nossa right side, ela tem de largura 275, como a gente já mediu, né? E a altura mínima ela não tem, mas vamos botar uma altura mínima aqui de 200 pixels apenas para a gente visualizar ela, tá? Eu vou tirar essa propriedade depois. Então, largura tem, mínimo de altura tem para teste, né? Float right, né? E um background color de o nosso 999 de sempre, que eu vou tirar daqui. Se eu der F5, tá aqui, ó, a minha área, ok? Ela tá com um mínimo de 200, mas eu posso fazer infinito aqui esse número, tá? Quanto conteúdo tiver, ela vai inserindo aqui. Então, até aí, maravilha. E uma coisa que ela tem também é esse espaçamento aqui que a gente mediu. Deixa eu medir novamente. Agora deu 14, né? Mas aqui tem 12 pixels de espaçamento. Então a gente vai botar aqui um margin left, ou seja, uma margem na esquerda de 12 pixels. Ok? Então, criado aqui, né, a gente não vai ver nenhuma diferença. E vamos criar agora o left, o margem, o left side. Então, left side vai ter, e vamos fazer as continhas aqui agora. Float left, todo mundo já sabe. Background color 999, apenas para visualizar. Então vamos ver agora qual é a largura dele. Mínimo de altura 200 pixels também. E vamos ver a largura. Para isso vamos abrir a nossa calculadora e a gente vai fazer 1040, que é o tamanho padrão do nosso site, menos 275 menos 12 vai ser 253 de largura. Então, se a gente botar 253 pixels, deu 256 ou 273? Não, tá errado isso. 1040 menos 275 menos 12. 753. Agora sim. Então, vamos dar F5 aqui e maravilha, ó, tá aqui nossa área do nosso portal. Você vê que ele já começa a tomar forma, né? No começo a gente criou só uma barra preta e ao longo das aulas ele já vai começando a tomar forma e aparecer com o nosso portal final aqui. Ok? Então, beleza. O que é que vai acontecer aqui? Eles estão com largura e altura fixa, porque não tem como realmente não ter largura e altura. A altura tem, mas a largura não tem como não ser fixa nesse caso. E o que é que vai acontecer então? Quando a gente fizer o processo responsivo, na hora que ele trocar de largura, ou seja, 1040, na hora que o nosso site ficar menor do que 1040, ó, aqui ele está quebrando, porque está fixa a altura. Mas quando ele passar para ser menor, o resto do site está acompanhando. Mas essa parte não, e ela realmente não pode acompanhar. Mas essa área aqui vai diminuir. Ou seja, chegou nos 1040, isso daqui vai continuar porque vai ser fixo, e essa área vai diminuir de largura. Ok? Então, mantém isso em mente para quando a gente chegar lá. Então, ok. Temos essa área e essa área criadas. E o próximo passo agora é a gente criar o conteúdo, no caso aqui os blocos de conteúdo, né? Porque como você percebe, ó, esse layout é o mesmo desse layout, ou seja, tem um título e o conteúdo dentro, um título e o conteúdo dentro. Aqui mais para baixo,
título, conteúdo dentro, título, conteúdo dentro. E aqui também igual, ó, título, conteúdo dentro, e assim vai, tá? Então na próxima aula a gente vai criar essas divisões aqui, né? Esses que a gente chama de widget, tá? Então vamos lá para a próxima aula.